Nós estamos de volta com o Band Cidade. Hoje foi um dia histórico para Santa Catarina. O Tribunal Especial de Julgamento julgou o primeiro processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Moisés foi inocentado da acusação de crime de responsabilidade na equiparação salarial de procuradores do Estado com o Legislativo e retornou ao governo catarinense. A movimentação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina começou por volta das 9 horas da manhã. Os 10 membros da comissão mista acompanharam a sessão. Os deputados Kennedy Nunes, Luiz Fernando Vampiro, Sargento Lima e o desembargador Luiz Felipe Schuch participaram virtualmente. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal Misto, desembargador Ricardo Hesler, fez a abertura da sessão cumprimentando os deputados e desembargadores presentes e, em seguida, fez a leitura dos pontos principais do processo. O governador foi acusado de crime de responsabilidade pela equiparação salarial dos procuradores do Estado com os servidores do Legislativo. Depois, o defensor público Ralph Zimmer, autor da denúncia, teve 30 minutos para se manifestar. Ele chegou à Assembleia afirmando que o resultado ainda não estava definido. Hoje, 7 votos aqui é impeachment, né? E foi uma mudança abrupta do entendimento solidificado há 10 anos no Tribunal de Justiça e vai para as Cortes Superiores, para Supremo, STJ. Naturalmente, o Ministério Público e o Tribunal de Contas devem recorrer. Entendo com todo o respeito que a decisão da maioria é equivocada. Vou demonstrar hoje isso aqui em plenário. A grande questão é que está em aberto, né? A gente vai fazer nosso trabalho como cidadão, né? É um processo democrático, não de perseguição, e qualquer que seja o resultado, há que ser respeitado. Os advogados de acusação, Leandro Maciel e Péricles Prade, também se pronunciaram. O governador Carlos Moisés abriu mão do direito de 30 minutos de se manifestar. A sua posição de que não existe motivo para o pedido de impeachment foi defendida pelo advogado Marcos Probst. Após o pronunciamento do advogado de Moisés, os advogados de acusação tiveram tempo para a réplica. Em seguida, começou a manifestação dos julgadores. O deputado Kennedy Nunes fez pedido de vista durante o seu pronunciamento, mas abriu mão do pedido mais tarde, quando muitos dos integrantes do tribunal já haviam declarado o voto. Ao final, por volta das 2h30 da tarde, a votação terminou com 6 votos contrários ao processo de impeachment e 3 votos favoráveis. O deputado Luiz Fernando Vampiro se absteve. Os deputados Maurício Skudlark e Laércio Schuster mudaram o voto que tinham dado no julgamento da admissibilidade, quando foram favoráveis ao seguimento do processo. O governador Carlos Moisés volta ao cargo ainda nesta sexta-feira. O Tribunal Especial de Julgamento, após deliberar sobre o mérito, decidiu que o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, não cometeu os crimes de responsabilidade descritos na representação número 001-5/2020. A defesa do governador do Estado sai hoje aliviada, com a sensação de justiça. Na tarde de hoje, o Tribunal Especial de Julgamento pôde restabelecer a verdade, no que toca à ausência de qualquer ato ilegal praticado pelo governador do Estado, muito menos crime de responsabilidade. Na tarde de hoje, o governador Carlos Moisés da Silva concedeu entrevista coletiva em que falou sobre o processo de impeachment e sobre o futuro à frente do governo. O repórter João Paulo Cardoso acompanhou. A movimentação foi grande na Casa da Agronômica após o governador Carlos Moisés da Silva, do PSL, ter sido absolvido do processo de impeachment, referente à equiparação salarial dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia. Durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou 3 novos nomes para compor a equipe do governo. Jefferson Douglas da Silva para a Secretaria de Comunicação, Heron Giordani para a Casa Civil e Alisson Debon, que volta à Procuradoria do Estado. Em torno de 1 hora, o governador Carlos Moisés da Silva falou aos jornalistas que fez política no período que ficou afastado, mas também aproveitou o tempo para planejar a infraestrutura, retomada da economia e sistema hídrico do Estado. Anunciamos hoje aqui mais de 10 bilhões de reais para os próximos 2 anos, projetando o futuro do nosso Estado por pelo menos 20 anos, para que nos traga tranquilidade em algumas áreas, especialmente na questão da gestão dos recursos hídricos, que hoje claramente mostram para o catarinense que faltou algum planejamento, algum cuidado com os nossos mananciais e com a riqueza que temos para produzir, que é a água.
A seguir tem esporte no Band Cidade na Série B. Figueirense não sai do 0-0 em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto e segue na luta para fugir do rebaixamento. Detalhes daqui a pouco. Até já.